Mateus capítulo 28. Aleluia, Deus. Eu vou pedir Davi para sentar, para ficar quietinho. Viu, Davi? Os irmãos encontraram? Amém, Deus. No 28, a partir do versículo 17, diz assim: Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pode tornar o seu assento. Amém, Deus. Queridos, hoje é culto com a temática de missão, como a maioria de vocês já sabem. E em culto de missão a gente fala sobre missões. E esse conceito missões dentro da igreja é referente ao trabalho que foi designado por Cristo à igreja para que fosse realizado. E eu penso que isso é algo que necessariamente precisa, periodicamente estar sendo falado, constantemente está sendo falado, porque nós temos uma grande tendência de nos esquecermos das nossas responsabilidades. E uma das coisas que a palavra do Senhor ela faz em nós é sempre nos lembrar, é sempre nos recordar das nossas responsabilidades. Tendo em vista hoje que nós vivemos em um mundo tão diferente, talvez, do que se viveu aí há 20, há 30, há 40 anos atrás, aonde as coisas acontecem rapidamente, onde as coisas acontecem em uma velocidade muito grande, tendo em vista também o avanço, da tecnologia, da ciência. Esses avanços contribuíram para que a vida ela fosse mais agitada, para que a vida acontecesse em um ciclo de tempo maior do que aconteceu com os nossos antepassados, e até mesmo com algumas pessoas que hoje ainda estão vivas, mas que viveram uma realidade de 40, 50, 60 anos atrás e podem notar claramente a diferença que era na vida de lá e na vida de hoje. Então, tendo em vista essa nossa realidade de correria, como a gente costuma dizer, as coisas acontecendo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em uma velocidade maior, nós temos a tendência de nos esquecermos das nossas responsabilidades. E a palavra do Senhor ela tem como objetivo nos lembrar dessas responsabilidades. Ela tem como objetivo nos esclarecer dia após dia para que não coloquemos essas responsabilidades na caixinha do esquecimento, em detrimento disso estabeleçamos outras prioridades, porque convenhamos que cada um de nós que estamos aqui estabelecemos para a nossa vida muitas prioridades, e principalmente no tocante à virada de um ano, onde as pessoas têm normalmente a ideia de que virou o ano vai ser novo, a gente fala o ano novo. Claro que no calendário o ano é novo, mas para nós a vida pode continuar sendo aquela mesma vida antiga se nós não mudarmos as nossas prioridades. Então, em um ano novo, para obtermos novos resultados, nós precisamos tomar decisões que nós não tomamos no ano antigo.
Para nós alcançarmos novas metas, nós precisamos trabalhar aquilo que nós não trabalhamos nos anos passados. Dá um pouquinho de volume, por favor. Nos anos passados. Então eu vim e eu quero com os irmãos nessa noite, através desta palavra e da temática deste culto, que é missões, falar com os irmãos um pouquinho sobre uma das responsabilidades da igreja, se não a maior responsabilidade que foi deixada por Cristo à igreja para ser exercida aqui nessa terra. Nós lemos aqui um texto, na verdade parte de um texto, cujo contexto nos ensina algumas lições, e eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre isso. Já esclarecendo, irmãos, que nós, como igreja, temos uma missão aqui na terra. Diga comigo, vamos lá, eu tenho uma missão aqui na terra. Nós temos uma missão aqui na terra. Como igreja, nos foi designado um trabalho, uma atividade aqui na terra. Os irmãos podem observar no texto que nós lemos, Jesus, após ter ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, ele aparece aos seus discípulos e a estes ele dá prova de que de fato ele havia ressuscitado, de que de fato ele havia vencido a morte, de que de fato a sepultura não teve poder para o deter, pois ele venceu a morte e se levantou daquela sepultura ao qual havia sido colocado. Então ele aparece aos seus discípulos e ele orienta os seus discípulos acerca do que eles deveriam fazer dali por diante. Então observe comigo, Jesus ele nasceu, ele cresceu, e em parte da sua vida, ou em um momento da sua vida, ele iniciou o seu ministério. E qual foi o seu ministério? Anunciar o reino de Deus. Eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A mesma mensagem de João: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, produzir frutos dignos de arrependimento. Então a mensagem que Jesus ele trouxe foi essa, a mensagem do reino, ou seja, eu vim para estabelecer um reino este que vai agregar os filhos de Deus, reino esse que vai reunir os filhos de Deus. Então Jesus ele vem com essa missão, ou também com essa missão. E ele começou o seu ministério pregando, ensinando, doutrinando, curando, realizando milagres, operando maravilhas, fazendo coisas grandiosas no meio do seu povo. Então, Jesus ele cumpre esse ciclo, irmãos. Ele veio, ele fez o que ele tinha que fazer, ele chamou os seus discípulos, e olha para cá, eu quero que você pegue isso aqui, porque a gente vai falar sobre isso. Repita comigo, discípulo. Jesus teve quantos discípulos? 12 discípulos. O que é um discípulo? É aquele que aprende, que se predispõe a aprender com alguém. Então essa expressão discípulo traz esse significado, esse conceito. Discípulo é aquele que aprende. Diga comigo, aquele que aprende. Aquele que aprende. Pronto. Então Jesus ele chamou esses discípulos para ensinar esses discípulos aquilo que eles deveriam fazer após a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Porque Jesus Cristo ele veio para morrer pelos nossos pecados, e uma vez que ele morreu e ressuscitou, ele subiu novamente aos céus, com a promessa de um dia voltar para buscar a sua igreja, um dia voltar para buscar o seu povo. Mas nesse intervalo de tempo entre a sua subida aos céus e o seu retorno para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, ele deixou os seus discípulos para quê? Para dar continuidade ao trabalho que ele havia iniciado. Então observe que Jesus ele chamou os seus discípulos com o objetivo de ensinar esses homens, ensinar essas pessoas
aquilo que eles deveriam continuar fazendo após a sua subida aos céus. Esses discípulos, segundo a palavra, ficaram cerca de 3 anos e meio caminhando com Jesus. Jesus chamou eles para uma relação pessoal, para uma relação íntima, para estar junto dele em praticamente todos os momentos da sua vida. Então Jesus, ele não chama discípulo, a primeira coisa, Jesus, ele não chama discípulo só para ensinar, mas para se relacionar. Eu quero que você guarde isso. Jesus, ele não nos chama apenas para nos ensinar a teoria daquilo que nós devemos fazer, mas também para vivermos um relacionamento com ele, para vivermos uma vida de comunhão e de intimidade com ele. Esse é um dos propósitos gloriosos do Evangelho. O Evangelho não nos apresenta apenas, ou o Evangelho não nos apresenta uma mera filosofia. O Evangelho não nos apresenta uma mera teoria, mas nos apresenta o Deus vivo se predispondo a se relacionar com o homem, a se relacionar comigo, a se relacionar com você, a se relacionar com todos aqueles que abrirem o seu coração para viverem um relacionamento com Ele. E com isso eu quero também esclarecer aos irmãos que para se estabelecer um relacionamento com Jesus não depende só de Jesus, mas depende também de cada um de nós. O relacionamento não é aquele relacionamento que Deus nos pega e nos coloca no relacionamento, mas é aquele relacionamento que Ele nos convida a entrar. Ou seja, precisa existir uma decisão da nossa parte, precisa existir uma escolha da nossa parte. Então observe que Ele chama os discípulos para aprender aquilo que eles deviam fazer depois da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, mas também para se relacionar. Eu sempre peço para vocês repetirem, para que vocês possam captar melhor e guardar melhor a informação. Então repita comigo: eu não fui chamado só para aprender, mas também para me relacionar. Não é só a teoria, mas é a prática, meus irmãos. A vida cristã é isso. Eu venho ao culto para quê? Para aprender, mas a vida cristã não está relacionada apenas, tão somente ao momento de culto que nós vimos aqui. A vida cristã é um relacionamento constante, contínuo, diário, que vai se solidificando, que vai se fortalecendo, que vai criando laços profundos, que vai criando no nosso coração, sabe, desejos profundos para com quem nós estamos nos relacionando. A vida cristã é sobre isso. Eu quero que você saia mais uma vez daqui ciente que a vida cristã não é só sobre aprender, mas é sobre relacionamento. Chamou os 12, inclusive Judas, o discípulo que haveria de o trair, o que havia de o trair. Conviveu com esses discípulos cerca de 3 anos e meio. Foram experiências, os irmãos já está conosco há algum tempo, sabe, a gente vem falando aqui sistematicamente sobre a experiência dos discípulos com Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o aprendizado dos discípulos, sobre a execução do ministério da igreja através dos discípulos. Então os irmãos podem perceber que a vida dos discípulos com Jesus foi uma vida de experiências. Observe, Pedro era um pescador, com mais alguns outros discípulos, Tiago, André, João, eram pescadores de profissão mesmo. A história diz que Pedro, ele era o empreendedor do seu tempo. O ramo do seu empreendimento era a pesca, ele vivia daquilo e talvez também possivelmente sustentava também outras pessoas através daquele trabalho, porque ele pregava também outras pessoas. Então ele vivia daquilo. Mais um certo dia, Jesus viu ele pescando, viu aqueles outros 3 pescando e disse: olha, vinde, segue-me, porque eu farei de vocês pescadores.
vamos interagir. Eu estou com uma igreja viva, operante, eu estou com uma igreja que acredita e que conhece a palavra de Deus. Farei de vocês pescadores de homens. Os discípulos, a partir de então, seguiram Jesus. Começaram a caminhar diariamente com Jesus. Deixaram a profissão. Agora eu fico a imaginar o seguinte: Jesus chamou homens de suas profissões de ofício, de trabalhos que garantiam-lhes o sustento da família, e disse: vem. Estou pregando. Vem, e eu farei de vocês pescadores de homens. O chamado de Jesus foi basicamente o seguinte: deixe o que vocês estão fazendo, porque agora eu vou dar uma nova missão para vocês. E eles deixaram. E não existe um registro bíblico ou histórico de que em algum momento esses discípulos passaram fome por ter deixado seus trabalhos, suas obrigações para aceitar o convite de Jesus. Porque o mesmo Jesus que nos chama, irmãos, é aquele que cuida de nós em todo o tempo e em todos os detalhes. Eu sempre costumo dizer aos irmãos que Deus, Ele nunca nos desampara. O homem pode nos abandonar, as pessoas podem nos esquecer, os amigos podem ir embora, mas existe um que é fiel em todo o tempo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que tudo ao nosso redor conspire contra nós, Ele permanece do nosso lado para nos acalmar, Ele permanece do nosso lado para nos consolar e para nos dar esperança de dias melhores. Então os discípulos, eles viveram essas experiências com Jesus. Eles viram Jesus andar sobre o mar, eles viram Jesus ressuscitar morto, eles viram Jesus dar vista cego, dar audição para surdo, dar fala para quem era mudo. Eles viram Jesus fazer sinais como multiplicar pães e peixes para dar à multidão. Eles viram Jesus fazer coisas grandiosas, ao decorrer daqueles anos, daqueles 3 anos e meio que eles caminharam com Jesus. E eu quero fazer outra aplicação aqui, a gente já vai entrar nesse contexto do texto a qual lemos. Eles viveram experiências grandiosas com Jesus. Irmãos, se Pedro não tivesse abandonado as redes, o barco, a pesca, o rio para seguir Jesus, ele jamais conseguiria viver na sua profissão, no seu lugar, aquilo que Jesus o chamou para viver com ele. Então eu quero dizer algo para os irmãos: existem experiências que nós só vivemos quando nós estamos nos relacionando com Deus. Existem coisas que a gente só experimenta quando a gente está caminhando do lado a lado. Lado a lado não, é Ele na frente e a gente atrás, porque é Ele quem guia, é Ele quem conduz, é Ele quem vai, é Ele quem mostra o caminho, é Ele que nos direciona por onde nós devemos andar. Então só existem coisas que a gente vai viver quando a gente disser: não, Senhor, eu estou disposto a viver exatamente aquilo que o Senhor me chamou para viver, ainda que seja necessário eu abrir mão de algumas coisas que são importantes para mim. Tem coisas que só vai acontecer lá, enquanto a gente não desapegar. E eu falo isso de mim mesmo, e talvez isso seja uma realidade nossa. Existem coisas que nós precisamos nos desapegar para vivermos outras coisas extraordinárias. Porque Deus nunca nos chama de um lugar onde a gente está para nos colocar em outro, para não viver uma experiência maior do que aquela que nós já havíamos vivenciado antes. É sempre, ou são sempre experiências maiores, são sempre coisas maiores, e na vida daqueles homens não foram diferentes, mas só foi possível eles viverem aquelas experiências, porque eles se desapegaram de algumas coisas. E eu quero dizer aos irmãos dessa noite,
Nós precisamos nos desapegar de muitas coisas para nós começarmos a viver coisas novas com o nosso Senhor. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para nós começarmos a ter novas experiências com o Senhor, porque não dá para viver o novo sem nos desapegarmos do velho. E o convite do Senhor é sempre para vivermos algo novo. Observe que Paulo fala, ele descreve a vida cristã como uma novidade de vida. Todos os dias o Senhor nos convida para algo novo, mas quando nós estamos apegados ao velho, o dia passa, o tempo passa e a gente continua no mesmo lugar. Repita comigo: eu vou me desapegar das coisas velhas para viver o novo de Deus. É o desapego, é o abrir mão, é o abdicar-se de muitas coisas para dizer: não, Senhor, conduz-me, guia-me, leva-me para as novas experiências. E esses discípulos viveram tudo isso, irmãos, e Jesus chegou o momento da crucificação de Jesus, né? Jesus diz a eles: olha, é chegada a hora em que o Filho do Homem haverá de ser morto, porque o maior objetivo, a maior finalidade da vida de Jesus aqui foi morrer. Morrer para quê? Para que através da sua morte, do seu sacrifício, nós pudéssemos ser perdoados. Nós pudéssemos receber a regeneração dos nossos pecados. E o que é regeneração? É o processo que acontece quando nós acreditamos em Jesus e Ele vai lá e apaga. Justificação, melhor dizendo, e não regeneração. Regeneração é um processo gradativo onde a gente vai abrindo mão das coisas velhas ao longo da vida e se submetendo ao novo de Cristo a cada dia. Mas para que pudéssemos ser justificados, ou seja, termos os nossos pecados perdoados, foi necessário que Ele morresse, foi necessário que Ele fosse crucificado para que nós pudéssemos alcançar o perdão, para que nós pudéssemos alcançar a justificação e a salvação das nossas vidas. Então Jesus fala para os discípulos: olha, eu vou morrer, porque chegou a hora que isso tem que acontecer. E aí orienta os discípulos. Jesus é capturado, é levado para ser julgado. Daquele julgamento ele já sai com a sentença de morte, e ele sai e é conduzido ao lugar da sua crucificação. Ele anda parte desse percurso. Eu não quero entrar no mérito desses detalhes para podermos ganhar tempo e chegarmos a uma conclusão mediante ao tempo que temos disponível. Mas Jesus, ele sai, ele caminha um percurso com uma cruz pesada nas costas. Ele é chicoteado, ele recebe uma coroa de espinhos. Vocês sabem da história. A Bíblia diz que as pessoas xingavam ele, as pessoas zombavam dele, as pessoas cuspiam nele, os soldados chicoteavam as costas dele. Observe que no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Você sabe o que é ser moído? Você já comeu carne moída? É aquele processo onde a carne é triturada e feita em pedaços minúsculos. É claro que ele está usando uma linguagem de figura para falar sobre o sofrimento que Jesus havia de passar. Então Jesus, ele enfrenta esse cenário, essa situação, essa circunstância, e ele é colocado na cruz. Ele é suspenso naquela cruz. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, lá na cruz, mesmo naquela situação, as pessoas ainda continuam dizendo para ele: mas tu não curou tanta gente, tu não fez tanto milagre, tu não operou tantas coisas, por que tu não desce daí? Por que tu não salva a ti mesmo, já que tu salvou tantas pessoas? É claro que
a mente, o coração dessas pessoas não entendiam o propósito maior que envolvia a morte de Jesus. Então Jesus ele morre. Resumindo a história, ele é sepultado. No terceiro dia ele ressuscita e ele aparece àqueles discípulos que ele andou com ele durante 3 anos e meio. Aparece aos discípulos e ele fala exatamente o que está no texto que nós acabamos de ler ou que nós havíamos lido no início. Jesus aparece para eles depois de ressuscitar no terceiro dia e diz: olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Jesus está dizendo o que para os discípulos? Vão. Agora é com vocês. Ô irmãos, vai para cá. A gente vem para a igreja, a gente se converte, a gente participa dos cultos, das reuniões, a gente aprende da palavra de Deus, a gente passa a conhecer a palavra de Deus. Só que chega uma hora que esse aprendizado que a gente obteve, ele precisa transbordar para a vida de outras pessoas, porque assim como surtiu resultado e trouxe libertação para a nossa vida, outras pessoas também precisam ser libertas, outras pessoas precisam ser saradas, outras pessoas precisam ser salvas, outras pessoas precisam ser alcançadas por aquilo que um dia nos alcançou. Então eles caminharam 3 anos e meio com Jesus, discípulo, porque o discípulo, o que acontece com ele? O que é o discípulo, gente? Eu vou falar novamente para vocês: o discípulo é aquele que aprende. Pegou? Então eles passaram esse tempo aprendendo. Aí Jesus morre e ressuscita, aparece a eles e diz: olha, portanto, vão. Vocês já aprenderam? Agora é o momento de vocês irem. Então observe que a ordem de Jesus foi imperativa. Vão. Jesus estava falando para os discípulos o que hoje representa a igreja. Essa mensagem e esse vão hoje é para mim e para você, que aprendemos constantemente da palavra, que vivemos experiências como igreja, que estamos cotidianamente nos relacionando com o propósito que Jesus nos chamou para viver. Aí chega um momento que ele diz para a gente: vão. Essa é a ordem. Agora a missão. Primeiro ele dá a ordem, vão. Agora vem a missão: façam discípulos de todas. A missão: vocês vão fazer discípulos, porque vocês foram discípulos, vocês aprenderam. Aí quando Jesus diz vão, se aplica outra palavra a esses discípulos. Eles passam a serem chamados de apóstolos. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Enviado. Então é por isso que aqueles discípulos de Jesus, quando eles começaram o trabalho de evangelização e de propagação do evangelho, eles foram chamados de apóstolos. Por quê? Porque eles já não eram mais discípulos, agora eles foram enviados para fazer novos discípulos. Jesus disse: vão. A ordem, a missão: fazei discípulos de todas as nações. A ordem, aliás, a primeira ordem: fazei discípulos. Aquilo que eu aprendo não é para ficar só para mim, é para que eu transborde também na vida de outras pessoas. Nós vivemos um evangelho interno hoje. Nós vivemos uma realidade onde a igreja é só aqui, e aquilo que existe no nosso coração, que foi transferido através da palavra, não transborda na vida de mais ninguém. Qual é a missão? Vão e façam discípulos de todas as nações. A segunda missão:
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos e batizem esses discípulos. Eles precisam ser batizados, porque o batismo nada mais, nada menos é do que uma confissão pública de fé. Observe lá no capítulo 3 desse mesmo evangelho, conforme escreveu Mateus, que quando João Batista estava batizando no Jordão, a Bíblia diz que as pessoas iam ter com ele, confessando os seus pecados, e por ele eram batizadas. Então observe que o batismo, simbolicamente, ele representa a confissão pública de fé. Quando eu batizo alguém, aquele alguém que está dizendo para as pessoas, para o mundo, para a sociedade, que agora ela está disposta a viver uma nova vida na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela pessoa está anunciando à sociedade que a vida dela dali por diante não será mais a mesma, porque ela tomou uma decisão diferente para si. É por isso que a missão da igreja também é batizar, é fazer discípulos, é transbordar aquilo que recebeu, mas é também batizar essas pessoas. É demonstrar para o mundo, através da vida dessas pessoas, que a partir dali surge um novo homem, surge uma nova mulher, surge um novo jovem, surge uma nova pessoa, porque passará a caminhar de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Segunda missão: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira missão: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Versículo de número 20: ensinando-lhes a obedecer a tudo quanto eu ordenei para vocês. Então vocês vão ir, é a ordem, a missão, vocês vão pregar a todas as nações, primeiro, depois vocês vão batizar aqueles que acreditaram na mensagem, e terceiro, vocês vão ensinar essas pessoas a guardar tudo o que foi ordenado a vocês. Então a igreja, ela tem 3 missões. A igreja, ela tem 3 missões: evangelizar. Hoje é culto de missões. Evangelizar. Diga comigo: evangelizar. Evangelizar. Bem forte: evangelizar. Evangelizar. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, nós temos evangelizado? Nós não estamos transbordando, gente. E uma fonte que ela é uma fonte viva de verdade, ela é uma fonte que transborda. Ela mostra a sua força, ela mostra a sua beleza, ela transborda para aqueles que estão ao seu redor. E nós, igreja, nós somos chamados para transbordar. Jesus, ele já nos ensinou através da sua palavra. Agora nós precisamos ir e transbordar na vida de outras pessoas. E talvez nós tenhamos sido egoístas demais e achado que a salvação é só para a gente, quando na verdade não. Na verdade ele disse: vão fazer discípulos de todas as nações. Evangelização. A missão da igreja é evangelizar. Segunda missão da igreja: batizar. Batizar as pessoas, levá-las para uma confissão pública de fé, levá-las para um momento onde a sua voz se fará ser ouvida para a sociedade, de que a partir dali existe um novo homem e uma nova mulher. Batizar essas pessoas. Segunda missão. Terceira missão: ensinar essas pessoas a obedecer a palavra de Deus.
e agora vem a segurança, porque pode surgir aquele medo, né? Aquela coisa, mas eu, igreja, eu sou cristão, como é que eu vou pregar para uma pessoa? Como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa diante de uma sociedade tão resistente, diante de uma sociedade e de pessoas tão fechadas, tão sistemáticas? Como é que eu vou fazer? Aí surge o medo do nosso coração, a timidez do nosso coração, e a gente fica assim, eu não vou fazer isso não. Vai que dá errado, mas aí Jesus ele passa segurança para os discípulos. A parte B do versículo 20, a gente vai caminhar para o final. Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês. Repita comigo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você sabe o que é que Jesus está dizendo para os discípulos e diz para a igreja? Vocês não estão sozinhos. Eu estarei sempre com vocês. Vocês nunca vão fazer isso sozinhos. Vocês nunca vão andar, caminhar, viver, desfrutar, realizar o trabalho sozinhos. Por quê? Eu vou estar com vocês. Eu estou enviando vocês, eu estou ordenando vocês. É vocês que vão fazer. Olha cá. Somos nós, viu, que temos que fazer. Não é ele que vai fazer, somos nós. Mas qual é a segurança disso? Ele está conosco. E por isso nós podemos confiar. Por isso nós podemos acreditar que ainda que existam os percalços ao longo desse trabalho, o Senhor sempre estará nos sustentando por onde quer que formos. Olha só, para a gente caminhar para o final. Eu trouxe alguns pontos aqui no meu esboço. Eu trouxe um ponto aqui que diz o seguinte: Jesus salva, mas sou eu que tenho que pregar. Repita comigo: Jesus salva, mas sou eu que tenho que pregar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos capítulo 5, versículo 42. Encontraram? Amém? Atos capítulo 5 e versículo 42, está escrito assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus Cristo era o Senhor. Todos os dias. Gente, vá para cá, para me dizer algo a vocês. A evangelização é um trabalho sistemático. A gente tem que fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois da manhã, e assim sucessivamente. Jesus chamou os discípulos para viver uma semana na casa deles e outra semana com Jesus. Um mês não é como o sistema da escola. A gente tem uma escola chamada escola agrícola, não é isso? Até então, não sei se hoje funciona assim, mas os alunos da escola ficavam 15 dias na escola e ficavam 15 dias em casa. Aí 15 dias eles iam para a escola e 15 dias ficavam em casa. Jesus não chamou seus discípulos para isso. Jesus chamou para estar com ele todos os dias. Acordar, deitar, trabalhar, fazer aquilo que estava no seu propósito de vida fazer, e eles caminharam com Jesus todos os dias. Então os apóstolos, todos os dias, no templo e de casa em casa, ensinava
Jesus Cristo era o Senhor. O trabalho da evangelização, ele é um trabalho que precisa ser feito sistematicamente. Sempre anunciar que Jesus é o Senhor, anunciar que só Jesus salva. As pessoas podem até não querer, olha para mim. As pessoas podem até não acreditar, mas a nossa obrigação é informar para elas que não existe salvação em outro que não seja Jesus Cristo. Observe, irmãos, que o nosso papel como igreja não é convencer ninguém. O nosso papel é levar Jesus para essas pessoas. Agora, se elas não se permitirem ser convencidas por Jesus e pela sua palavra, isso não é da nossa alçada. Isso não tem nada a ver conosco. Vocês lembram quando Deus levantou o profeta Ezequiel para uma missão? E qual era a missão? Era exortar a nação de Israel contra o pecado. O povo estava no cativeiro já, pagando pelo preço da desobediência, porque com Deus a gente desfruta de acordo com as nossas escolhas. Se a gente escolhe o bom, a gente vive o bom porque a gente plantou. Se a gente escolhe o mal, a gente vive o mal porque a gente plantou. Então Deus não é aquele pai relaxado que passa a mão na nossa cabeça, que nos alisa, nos isentando das consequências das nossas escolhas. Nos perdoa, nos ama, o seu amor é incondicional, Ele nos dá graça todo dia, mas plantou, meu filho, não tem saída. Tem que colher. Plantou, tem que colher. Então é a nossa obrigação. As pessoas podem dizer, não, eu não quero. Bom, aí Deus disse a Ezequiel o seguinte: se tu pregar para uma pessoa que está errada, se você pregar, se você vê essa pessoa errada, ela está no erro, e você não advertir ela para que ela se arrependa, essa pessoa vai morrer no erro, mas você será culpado. A Bíblia diz: o sangue dela vou requerer de ti, porque você viu ela no erro, você sabia que era errado, mas você não advertiu ela. Todavia, se você vê uma pessoa no erro, você ir lá e falar para ela: olha, você está errada, advertir aquela pessoa, e mesmo assim aquela pessoa não se arrepender, ela vai morrer no erro, mas você não tem nada a ver com isso. O problema foi dela. Por quê? Porque você avisou. Então a função da igreja é essa: é proclamar nas praças, nas ruas, na cidade, que só existe um Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Ele requer de nós submissão, obediência, fé, integridade. Ele requer de nós isso. Mas muitas pessoas não estão dispostas a desapegar das suas práticas. Ah, mas eu faço isso, eu não vou poder deixar de fazer. Mas eu faço aquilo, eu não vou poder deixar de fazer. Então, infelizmente, a vida continua do mesmo jeito. Só que no final existe só um destino: ou o céu, para quem escolheu, ou o inferno, para quem escolheu. No final não tem essa. É por isso que nós temos que sair, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma, só Jesus faz a obra que aos olhos do homem é impossível. Só Jesus resgata o homem e a mulher do lamaçal, do pecado, da iniquidade, da transgressão, e lava os seus pecados e coloca de pé os seus pés sobre uma rocha. Só Jesus que faz isso. Nossa obrigação, nosso dever, a nossa responsabilidade como igreja é fazer isso, é anunciar isso. Então o ponto que eu trouxe é o seguinte: Jesus salva, mas sou eu que tenho que pregar.
Aí você me pergunta o seguinte: mas como pregar? O que eu vou pregar? Irmãos, existem dois tipos de pregação. E eu quero rapidamente falar com vocês e a gente encerra. Dois tipos de pregação. A pregação verbal é aquela que a gente transmite através das palavras, que a gente fala. Essa é um tipo de pregação. A gente pode falar pessoalmente, né? A gente pode falar por telefone. No tempo de Jesus não tinha telefone, mas hoje tem. Então, ao invés de usar o telefone para falar o que não deve, a gente tem que usar o telefone para cumprir o nosso propósito e a nossa missão de igreja aqui na terra. Pode falar das nossas coisas também, mas nós precisamos usar a ferramenta que Deus nos deu a favor do propósito que Ele nos concedeu, colocou nas nossas mãos. Pela internet não se fala, né? Hoje a gente faz tanta coisa na internet, mas falar de Jesus que é bom, eu não vejo quase ninguém. Falo quase ninguém daqui. Existem muitas pessoas aí que usam, né, a internet para alcançar outras vidas, para abençoar outras vidas, com uma mensagem, com uma oração, com uma palavra, com um conselho. Existem muitas pessoas, mas hoje em dia nós usamos mais para fazer aquilo que não presta do que para fazer o que presta. Então a internet é um veículo de evangelização. E existe a segunda forma, que é a pregação comportamental. É aquela que a gente transmite através do nosso testemunho. Porque hoje em dia eu vejo o testemunho de cada crente que eu fico parado observando e às vezes me dá revolta. Porque sabia que o testemunho também prega? E muitas vezes o testemunho prega mais do que a própria palavra. Aquilo que eu mostro através da minha vida fala mais do que aquilo que eu falo com as minhas palavras. Vai lá sentar, fica quietinho que nós já estamos terminando. Viu? O nosso comportamento de vida fala mais do que as nossas palavras muitas vezes. Então existem duas pregações, aquela que a gente fala e aquela que a gente é. As pessoas olham para a gente e vê a diferença da gente. Não é que nós somos melhores do que as pessoas e temos que andar de nariz empinado, ou que ser cristão nos torna super santos. Não é nada disso. Mas mostra uma diferença. Por exemplo, um crente não fala palavrão. Um crente, ele não anda ocioso por aí, ou pelo menos não deve. Um crente, ele não sai falando mal da vida dos outros. Ele se ocupa em ajudar quem ele está falando que está mal. Um cristão, ele tem um comportamento diferente. Ele não anda em lugares que não convém, porque ele sabe que aquilo ali não vai dar nada de vantagem para ele. Então as pessoas olham e dizem: tem algo diferente aqui. E às vezes eu vejo o comportamento de alguns cristãos que, como eu falei para os irmãos, às vezes dá indignação. Porque ele prega uma coisa com a boca, mas com a vida ele desprega tudo que pregou. E é por isso que eu aconselho vocês: vigiem do que vocês falam, com o que vocês falam, com quem vocês falam, como vocês agem, aonde vocês vão. Nem todo lugar é lugar para que a gente esteja, nem toda companhia é companhia com que a gente tem que andar. Vigiem.
Porque o comportamento também prega. E existem muitas pessoas aí fora que dizem assim: se for para mim ser crente igual fulano, eu prefiro continuar na onde eu estou. Você viu que o comportamento também prega? Eu quero pedir Davi para entrar e para ficar quietinho, que nós ainda não encerramos o culto. Então vocês viram que o comportamento também prega? O outro olhou e disse: se for para mim ser igual, eu não quero ser. As pessoas têm que olhar para a sua forma de vida e desejar ter uma vida igual à sua. Porque você é um representante de Cristo aqui na terra. Você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. O seu comportamento precisa condizer com a sua missão aqui. A conclusão: a minha missão é ser um proclamador do Evangelho de Cristo, com os meus lábios, com a minha voz e com o meu testemunho de vida. Com os meus lábios, com a minha voz e com o meu testemunho de vida. Que você saia daqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, ciente disso. Que o Senhor não te chamou apenas para aprender, mas para se relacionar. E uma vez que você aprende e se relaciona, você transborda para a vida de outras pessoas que também precisam ser alcançadas por Ele. É você o veículo, sou eu o veículo. É através das nossas vidas. A nós Ele designou essa responsabilidade. E nós não podemos ficar aqui de braços cruzados, porque o negócio está acontecendo, o tempo está passando, as pessoas estão se perdendo, e a gente? Em 2024, ano novo, coisas novas, mentalidade nova, ações novas, decisões que precisam ser tomadas, escolhas que precisam ser feitas, coisas que a gente precisa se desapegar para dizer: não, Senhor, é até importante para mim, mas eu sei que o Senhor tem algo maior para a minha vida, melhor para a minha vida, é por aqui que eu vou. Faz algo novo em mim, traz algo novo para mim, faz uma coisa diferente na minha vida. Eu estou disposto, eu estou de coração aberto para o Senhor. É isso, gente. É sobre isso. O ano é novo, mas as coisas não vão acontecer se a gente não mudar e fazer diferente. Eu espero, meus irmãos, chegar no final de 2024, se o Senhor se permitir, junto com vocês. Mas não ter aqui só vocês, ter aquelas pessoas que foram alcançadas através do transbordar da vida de vocês, aquelas pessoas que foram libertas através do testemunho que vocês transmitiram a elas, através de palavras ou através do comportamento, não importa, mas pessoas que foram alcançadas pela vida de vocês. Porque senão nós vamos continuar nadando no seco e não vamos sair do lugar, porque a obra missionária, a missão da igreja é quem faz a igreja crescer. Aleluia. A igreja só cresce se ela trabalhar com missões, se ela evangelizar, se ela fazer a obra. Aquilo que nós chamamos de obra de Deus não é vir aqui só e pregar, cantar, tocar, ouvir, não é só isso. A obra de Deus está relacionada com a evangelização, com a missão de ir, de proclamar o Evangelho, de batizar aqueles que acreditaram e de ensiná-los a guardar a palavra do Senhor, para que eles também possam fazer com outros, e estes outros a outros, e assim sucessivamente, até que a igreja tenha ganhado território aqui na terra, e libertado vidas da escravidão do pecado, dos vícios, das drogas, da prostituição e das coisas que esse mundo oferece, mas que só traz destruição para aqueles que aceitam, para a família daqueles que aceitam e para a sociedade no geral. A igreja é o referencial do reino de Deus aqui na terra. Por isso, seja você um soldado disposto a entrar nessa batalha, a
a dar o seu tempo, a dar o seu melhor, a dar a sua vida se necessário, para que esse trabalho continue alcançando vidas e famílias que precisam. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. O tio não terminou ainda. Senta e fique quietinho. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Agradeço pela vida de Creuza, de Emanuel. Viu? Estamos felizes com a presença de vocês. Retornem sempre, pois estamos aqui para recebê-los em braços abertos. Viu? A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Eu quero agradecer aos demais irmãos também pela presença e comunicar aos irmãos. A gente vai orar para encerrar. Mas eu quero comunicar que amanhã nós temos culto, lá na minha casa. Como os cultos de segunda-feira, eles são cultos nos lares, e até então ninguém pediu um culto no lar, porque ficou decidido o seguinte: quando algum irmão ou alguma pessoa solicitar e querer um culto na sua casa, a gente vai e faz o culto na casa da pessoa, toda segunda-feira. Ou seja, segunda-feira que a pessoa quiser, a gente vai e faz. Mas a segunda-feira que não tiver ninguém, que ninguém solicitou, sempre será na minha casa. Nós estaremos ali amanhã, isso é, se ninguém quiser um culto na sua casa, nós estaremos ali a partir das 7h30 da noite, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, falando da palavra do Senhor, pregando o Evangelho ali e sendo edificados por Ele. Amém? Os irmãos entenderam? Já lembrando também que quarta-feira temos reunião de membros aqui. Vai ser importante, porque nós iremos falar sobre algumas mudanças que terá o ministério durante o ano de 2024. Nós implementamos algumas coisas novas para melhorar o nosso trabalho aqui, para, de certa forma, facilitar a nossa coordenação aqui do ministério. E a gente já estabeleceu essas mudanças, só iremos comunicar aos irmãos na quarta-feira, que será uma reunião de membros. Estaremos falando sobre batismo, estaremos falando sobre ceia do Senhor, estaremos falando sobre adesão no ministério, estaremos falando sobre culto ágape e outras coisas mais na quarta-feira. Estaremos iniciando às 19h30. Foi para esse horário que eu marquei, não foi? 19h30, salvo engano, ou às 20h. Eu vou só verificar novamente, eu mandei lá no grupo, mas bem provável que é às 7h30 mesmo. E aí eu convoco todos os membros para estarem aqui, para ficarem cientes do que nós iremos trabalhar durante esse ano. Mais algum aviso? Meus irmãos, quinta-feira nós temos escola bíblica. Nós iniciamos esse trimestre na quinta-feira passada. Iremos para a segunda aula na quinta-feira agora. Essa é a revista da escola bíblica desse trimestre. Nós trouxemos 10 revistas. Ainda temos 2 revistas disponíveis, pois as outras demais já foram vendidas. Então, só temos 2 revistas. A escola bíblica, ela é fundamental para o desenvolvimento da igreja, para o conhecimento dos irmãos, para o desenvolvimento dos irmãos da igreja do Senhor. Amém? Amém. Quer sentar aqui? Senta aqui, fica quietinho, vem. Senta aqui, vem. Glória a Deus. Senta aí, senta. Senta, fica aí. Fica aí para nós orar. Senta aí que nós vamos orar. Senta. Quer uma revista? Aqui, a revista. Senta aí, senta. Senta aqui, Ju. Então temos essa revista, essas 2 revistas disponíveis, irmãos. São R$13 cada revista dessa. A gente trouxe de lá para estar trabalhando em São Paulo, para estar trabalhando com os irmãos
irmãos esse trimestre com essa revista da CPAD. Eu aconselho os irmãos a terem uma revista, porque ela vai facilitar o nosso aprendizado. A gente já vai chegar no dia da aula com o conhecimento, ou parte do conhecimento do conteúdo que vai ser agregado com a aula que vai ser ministrada aqui. Então ainda temos 2 revistas. Convide o seu amigo, o seu vizinho, convide o seu familiar para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, e ainda temos esses 2 exemplares aqui, R$13 cada um. Os irmãos que quiserem, está aqui disponível, viu? Amém? Amém. Pronto. Quinta-feira a gente passa as demais informações da semana. Vamos orar, agradecer ao Senhor e logo após estarmos encerrando o culto. Vamos orar. Orar. Oi? Tá. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, a sua bondade ela dura para sempre. Meu Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram entoados, por tudo isso nós te damos graça, meu Pai, pela tua direção, meu Senhor amado, pela tua presença e por tudo mais do que o Senhor tem feito em nós, através de nós te agradecemos. Que o Senhor possa nos conceder uma semana abençoada e a tua mão de poder continue estendida sobre nós, repreendendo o mal, nos dando proteção, ó Pai amado, nos abrigando em Ti, para que possamos assim estar seguros. Abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso celeiro, a nossa despensa, abençoe a nossa cidade, as famílias residentes da nossa cidade, abençoe, meu Pai amado, a tua igreja, no nome de Jesus. Nos conceda uma noite de paz, um sono de paz, ó Pai amado, um sono restaurador, para que no dia de amanhã possamos estar com as nossas forças em dias, para, ó Pai amado, trabalharmos, para irmos para os nossos compromissos e assim enfrentarmos os desafios de mais um dia. Meu Deus, no mais, que o Senhor continua conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. E o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Deus abençoe.